Meu tema dessa noite é Jesus e o sistema religioso. Qual a diferença de Jesus e o sistema religioso? Eu não estou usando a palavra religião, eu não gosto que as pessoas fiquem usando a palavra religião para falar coisas negativas. Essas pessoas não compreendem a palavra religião. A palavra religião não é ruim, a palavra religião é boa. Ela tem um sentido. Religião vem do latim, não vem do grego, não vem do hebraico. Religião vem do latim, religar. E qual é o sentido de religião? Religar o homem com Deus. Então a religião não é uma coisa, a palavra religião não é ruim. Ruim é a religiosidade, ruim é o sistema religioso. É o mecanismo criado dentro, sobre a palavra religião. É isso que prende, que aprisiona, que quebra, que impede, que paralisa, que às vezes abafa a vida espiritual da pessoa. Assim como foi o judaísmo na época de Jesus. Estava aqui impedido de uma mulher ser curada. 18 anos indo no culto, 18 anos indo na sinagoga, 18 anos com aquele mesmo pastor que disse: venham nos outros dias, e não no sábado. E Jesus disse: você é um hipócrita. No sábado você não libera o teu animal para beber água, para pastar. Se você libera o teu animal que trabalha para você, esta vida humana é menos importante que o teu jumento, que o teu boi. Para vocês que amam pets, eu também tive pet, me apaixonei, quando morreu chorei desesperadamente. Minha pastora alemã, a Baby. Para vocês que amam pets, deixem-me te dizer uma coisa: os animais não são mais importantes que a vida humana. A vida humana é mais importante que os animais. Jesus já deixou isso muito claro. Teu boi, teu jumento é mais importante que uma vida que precisa de libertação, que Satanás carregava presa, encurvando-a. 18 anos essa mulher nunca olhou direito para cima, nunca olhou ninguém nos olhos. Esta mulher é filha de Abraão, essa mulher tem fé, essa mulher está dentro da aliança com Deus, essa mulher não tem direito a se endireitar, essa mulher não tem direito a ser liberta. Seu hipócrita, porque você pensa mais nos animais, nos teus animais, do que da vida dessa mulher que há 18 anos vem aqui. Mas olha só, qual a diferença entre Jesus e a religião? Em primeiro lugar, Jesus vê o que o sistema religioso não vê. O sistema religioso no qual aquela mulher, por cultura, estava inserida, não conseguiu perceber que o problema dela não era uma doença física. Sexta-feira nós falamos exatamente das questões espirituais, aqui não vou repetir. Falamos exatamente das questões espirituais, dando a ideia de que o mundo espiritual é uma realidade que nós não podemos simplesmente abrir mão dessa realidade. Não posso repetir porque foi quase 1 hora falando sobre o mundo espiritual. Jesus vê o que o sistema religioso não consegue. Ninguém viu qual era o problema da mulher e ela continuava com o problema 18 anos. Número 2, Jesus tem discernimento e trata com naturalidade as coisas espirituais, mas o sistema religioso nada percebe. Jesus viu que era um espírito maligno. Jesus tratou com tanta naturalidade, chegou lá e pôs a mão, está livre da tua enfermidade, para não criar alarde, para não criar balbúrdia, para não criar burburinho, confusão, movimentação desnecessária. Jesus trata o mundo espiritual com naturalidade. O sistema religioso não percebe nada. O sistema religioso cria desculpas, cria condições. O sistema religioso diz assim: olha,
Se você não foi curado, se você não foi abençoado, é porque você não fez exatamente tudo aquilo que nós mandamos, tintim por tintim. Você falhou em alguma coisa. Então faltou um pouco de fé aí. Faltou fé, faltou isso, faltou aquilo. Faltou um dízimo, faltou uma oferta. Faltou isso, faltou aquilo. Você não deu, é por isso que aconteceu. Você não dizimou, você não está dizimando corretamente. É por isso que o mal aí chegou na sua casa. O sistema religioso começa a criar desculpas pelo que ele não consegue enxergar, pelo que ele não consegue discernir. Ele começa a pensar em coisas racionais ou em desculpas aparentemente espirituais, mas que não são. Gente, isso acontece em qualquer sistema religioso, desde o espiritismo a crença evangélica. Sempre tem um motivo. Por que não vê isso? Acho que é porque você colocou isso aqui fora do lugar. É porque você não fez esta campanha. É porque você não fez este tipo de oração. É porque você não fez este propósito. É porque você não fez este sacrifício. É sempre uma desculpa, porque eles não conseguem enxergar que o problema que está ali diante deles é algo sobrenatural, é espiritual, maligno, e eles teriam que tratar com naturalidade. Mas como eles não sabem, como eles têm medo, têm receio de lidar com as trevas, porque têm medo das trevas, então eles arranjam desculpas esfarrapadas para dizer às pessoas que o problema está nas pessoas. Quando elas vêm buscar solução, quando elas vêm pedir oração, quando elas chegam precisando de uma resposta de Deus, os homens e as mulheres de Deus não entregam a resposta, entregam desculpas. Poderia falar aqui de coisas da vida de alguns aqui, coisas de milagres, de curas de Deus. Poderia pedir, conta testemunho, quando alguém poderia contar aqui. Se você orar por 500 pessoas, perguntaram para um dos maiores, ele já não é mais vivo, um dos maiores evangelistas da Índia e da África, T.L. Osborne, um dos maiores evangelistas que o mundo já teve, do século XX. Se você orar por 500 pessoas e 500 pessoas morrer, o que é que o Senhor faz? Ele disse, eu oro por mais 500. Por quê? Porque não sou eu quem curo. O meu papel é orar. Se Deus quiser curar, cura. Se Deus não quiser curar, é problema de Deus. O meu papel é continuar orando por eles. A cura vem de Deus. A cura vem do nome de Jesus. Se o nome de Jesus não operou, é porque Ele não quis. Eu não tenho que arranjar desculpas. Amém? Amém? Porque eu não estou no sistema religioso. Nós estamos com Jesus, número 3. O sistema religioso bloqueia a cura e a libertação. O sistema religioso bloqueia a cura e a libertação. 18 anos no sistema religioso, 18 anos sem cura e sem libertação. Estão entendendo? Estão entendendo? As religiões, sistemas religiosos não produzem cura, não produzem libertação, em lugar nenhum. A pessoa continua fazendo e nada. Nós precisamos repensar. Quando nós não desfrutamos da cura, quando nós não desfrutamos da bênção, quando nós não desfrutamos das promessas de Deus, nós precisamos descobrir em nós o que é que está faltando em nossas atitudes. Nós mesmos, sem ninguém dizer nada. Eu preciso orar mais, eu vou orar mais. Eu preciso jejuar, eu vou jejuar. Eu preciso ler a palavra, ter intimidade com Deus, eu vou ler a palavra, eu vou ter intimidade com Deus. Eu preciso estar no culto, buscando a Deus, nos cultos oficiais da minha igreja, eu vou fazer isso. Eu preciso entregar mais de mim, das minhas próprias bênçãos, das minhas próprias finanças. Eu preciso compartilhar mais de Deus do que Deus dá na minha vida, com os outros, com a minha igreja, com o meu próximo. Então eu vou fazer isso, porque quando fazemos isso, gente, vocês já leram, eu tenho uma mensagem no meu canal do YouTube, novo canalzinho do YouTube,
eu tenho uma mensagem que chama O Jejum que Agrada a Deus. Leia aí, assista isso. O jejum que agrada a Deus é uma mensagem em Isaías 58. O que é que Deus fala em Isaías 58? Vocês acham que é esse tipo de jejum que eu pedi para vocês? Que o homem simplesmente aflige a sua alma sem comer por alguns dias? É isso que eu pedi? É esse o jejum? Para depois você vir aqui e reclamar, justificando-se que você jejuou, pedindo as coisas para mim? Isaías 58, leia Isaías 58. O jejum que agrada a Deus. Escute a mensagem que eu falei aqui na igreja, lá no outro templo. Depois eu gravei, melhorei a mensagem, não, gravei de forma melhor por causa do som. Aí eu gravei em casa, no escritório. Na verdade, eu gravei na sala, ficou bem melhor o som. É a mesma mensagem, o jejum que agrada a Deus. Aí Deus fala assim, ó, não, o jejum que eu escolhi é que você livre o órfão, que você faça isso, que você abençoe tal coisa, que você libere os seus recursos para abençoar o próximo, que você não fale mal com a tua boca, que você não amaldiçoe, que você não faça isso. Deus dá uma lista do que a pessoa precisa se comportar, que Deus chama isso de jejum que agrada a Deus. Aí quando você faz isso, você faz o jejum. Você pode fazer o jejum, mas sabendo que você está com a atitude correta no jejum, a atitude que Deus espera em Isaías 58. E aí sabe o que é que Deus disse como resultado desse jejum que agrada a Deus? Quem lembra? Isaías 58. Deus começa a dizer, assim a tua cura brotará rapidamente. A bênção de Deus chegará mais rápido, porque você fez o jejum com a atitude correta. Estão entendendo? Então às vezes eu preciso corrigir a minha atitude. Ninguém precisa me dizer nada. O pregador não precisa me dizer nada. O bispo não precisa me dizer nada. Eu e Deus, no meu particular, no meu quarto secreto, no meu dia, no meu momento de oração, devocional, leitura da palavra, oração, meditação na palavra, eu tenho que entender, será que eu estou agradando a Deus? Estão entendendo? Gente, a pior posição que Deus coloca um homem é como pastor de uma igreja. Em que sentido? Porque o pastor da igreja, quando ele está em tempo integral, se a igreja não for generosa nos dízimos e ofertas, o pastor morre de fome. Você acha que isso é uma coisa boa? Viver dependente de Deus, nesse caso dependente da igreja? Por isso que a maior parte dos pastores do nosso país e no mundo não querem ser tempo integral na igreja, porque sofrem. Eles querem trabalhar para ganhar dinheiro fora, porque se eles dependerem do dinheiro da igreja e da integridade e da bênção dos irmãos, muitos deles sabem que aquilo não vai acontecer na vida dele, ele não vai ser abençoado, infelizmente. Mas eu tenho certeza que Deus preparou algo muito melhor a nosso respeito. O sistema religioso bloqueia a cura e a libertação, mas Jesus não. O sistema religioso está ali 18 anos. No primeiro dia que Jesus vê a mulher, 18 anos depois, Jesus só toca. A libertação e a cura na mesma hora aconteceu. Porque Jesus facilita a cura. Jesus facilita, é um facilitador da cura e da libertação. Amém? Jesus quer ver as pessoas livres. Número 4 e último, quarto e último lugar. A obra de Jesus tem o objetivo de curar e libertar as pessoas, mas a obra do sistema religioso não oferece liberdade. Você já viu uma pessoa numa religião, quando fala assim, eu não estou mais naquela religião, o que aconteceu? Lá o líder lá não me abençoou não, me amaldiçoou, disse que o mal ia acontecer comigo porque eu saí. Você já pensou nisso? É religião, é o sistema religioso, aprisiona a pessoa. Ele não é livre, ele não tem liberdade. E no mundo, quando ele sai desse sistema religioso, se ele não for para uma igreja que tenha libertação, que tem esse sistema que crê no Jesus que liberta, ele continua vivendo fora
aparentemente livre das garras, mas se comportando como se tivesse aprisionado ainda. E quando conversa com você e comigo, você sabe que a pessoa está aprisionada. Meu Deus, não consegue esquecer, não consegue se livrar das garras, dessas prisões. Por isso Jesus chama de prisão. Gente, por quê? Mas Jesus chamou de prisão o que o demônio fez. Deixa eu lhe falar uma coisa que não está aqui na minha anotação. Então essa é nova, então você anota por aí. O inimigo, Satanás, aprisionou a mulher porque se aproveitou do sistema religioso que não liberta. Encontrou a porta e manteve ela lá. Você já imaginou a pessoa ir no culto todo sábado com um demônio e o demônio não sair, assistir o culto com ela? Numa boa? Não ser incomodado, não acontecer nada, não ser expulso, ela voltar para casa e o espírito junto com ela? 18 anos? Já imaginou uma situação dessa? Era o que acontecia com essa senhora. A religião, o inimigo ia para o culto com ela, tranquilamente, não era incomodado e mantinha ela aprisionada. Então a prisão não era só demoníaca, a prisão se tornou de fato uma prisão, porque o sistema religioso no qual ela estava, o inimigo achou a oportunidade pelo sistema religioso para mantê-la presa. A gente precisa escutar isso e olhar para a nossa própria realidade, para a nossa própria comunidade e perceber se a gente de repente não pode estar criando sistemas que podem, em vez de estar liberando a vida das pessoas, libertando e curando, de repente pode estar adoecendo e aprisionando. Nós temos que fazer teste, manter esse teste, esse diagnóstico o tempo todo na nossa igreja. Eu sou desses que o tempo inteiro estou falando com os pastores e com os líderes: não faz isso, nós não temos que fazer dessa forma, não temos que nos intrometer dessa maneira, não temos que fazer isso, não temos que fazer aquilo. Eu estou o tempo inteiro dizendo não, não e não. Não é para deixar as pessoas libertinas. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Se você tem problemas, pornografia, bebida, droga, cigarro, talvez que ninguém tenha, se tem, a promiscuidade sexual, desejos homoafetivos, é natural numa pessoa que vem do mundo que isso aconteça. Desejo de beber, desejo de fumar, não tem pecado maior nem menor. Não é porque a pessoa tem desejo pela pessoa do mesmo sexo que ele é mais pecador do que aquele que bebe, do que aquele que furta, do que aquele que rouba. Não, o pecado é o mesmo, estão me entendendo? Mas o que você faz? Você tem que lutar contra a sua própria natureza. Você tem que fazer uma escolha. Eu cheguei a Jesus porque eu quero libertação. Eu não quero continuar da mesma forma. Eu não quero continuar no mesmo padrãozinho que eu via. Eu quero lutar contra a minha natureza e libertar a minha natureza pela nova natureza que Jesus me dá. Eu vou viver livre, sem ter que me submeter aos meus próprios desejos carnais e pecaminosos. Eu quero ser livre. Eu estou no lugar onde Jesus liberta. Eu não estou no lugar onde eu fico aqui achando bonito, engraçadinho ser cristão e continuando no pecado. Estão entendendo? Eu tenho que fazer uma escolha. Não, eu escolhi Cristo, e Cristo diz: negue-se a si mesmo. Se você tem Jesus, você não tem escolha com a sua natureza. Se você tem Jesus, você tem que abandonar a prostituição. Se você tem Jesus, você tem que abandonar a pornografia. Se você tem Jesus, você tem que abandonar a homoafetividade. Não é porque é pecado por pecado, mas é porque Jesus é mais importante que a sua natureza pecaminosa. Por isso, se você tem Jesus, o seu time não é mais importante que ele. Você fala futebolzinho de vez em quando.
O seu negócio não é mais importante que Jesus. Seu marido não é mais importante que Jesus. Sua esposa não é mais importante que Jesus. Seu filho não é mais importante que Jesus. Seu pai e sua mãe não são mais importantes que Jesus. Aleluia. Você luta e você escolheu servir Jesus. Eu nego a minha própria natureza, porque Ele exigiu isso de mim, e é melhor servir a Ele do que morrer eternamente condenado. Porque todo pecado tem punição, se não na terra, na eternidade. Você pode passar aqui 100 anos vivendo bem em pecado e morrer, a eternidade não conta. Imagina a eternidade. 1000 anos na eternidade você ainda está sofrendo. 1 milhão de anos na eternidade você ainda está sofrendo. 100 anos só você passou aqui, não significa nada. Estão entendendo? Isso não é apontando o dedo para a sua natureza, não é apontando o dedo para o seu pecado. Olhe para mim, não é apontando, olha para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim, todos vocês, olha aqui para mim. Não é apontando o dedo para o seu erro, é dizendo a você, dentro de você, se você tem Cristo, você tem o poder que Ele te deu para alterar a sua natureza pecaminosa e dizer ao seu pecado: você não tem mais um controle na minha vida. Eu nego a minha própria natureza, porque Cristo e o Espírito de Deus está em mim, e maior é aquele que está em mim do que a minha natureza e do que aquele que está no mundo. Se você não fizer esta escolha consciente, você vai morrer na praia e ainda assim acordar no inferno. Aleluia! Aí a pessoa fala assim: mas não fala muito do inferno não. Ô minha irmã, não é que eu quero, não é que eu... Ô irmã, não é porque... Mas a verdade precisa fazer você se aproximar dela ou rejeitá-la. O pastor, o pregador, tem um problemaço, porque se ele fala a verdade para você, ele pode perder você hoje, porque você pode rejeitar a verdade, ou ele ganhou você. E você vai dizer assim: não, eu prefiro negar a mim mesmo. Porque quando eu nego a mim mesmo, olha para mim, escute. Jesus disse assim: aquele que perder a sua alma por amor de mim, a ganhará. Mas aquele que quiser ganhar sua alma, seu desejo, sua vontade, vai perdê-la eternamente. O que você escolhe? Vamos ficar em pé? O que você escolhe? O que você escolhe? Jovens,